Convidar a todos, por gentileza, que abram a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo de número 5. Por gentileza, se você tem a sua Bíblia aí, seja ela em papel ou digital, abra, por favor, no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 5. Eu quero compartilhar algo que o Senhor colocou no meu coração nesta tarde, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Enquanto você abre aí, você que está acompanhando através dessa transmissão, você que faz parte da igreja virtual nesta tarde, por gentileza, compartilhe essa transmissão. Convide pessoas, compartilhe com as suas listas do WhatsApp, compartilhe com seus amigos do Facebook. Convide pessoas, amigos e familiares para que nós possamos, através dessa ministração, alcançar o maior número de pessoas possível, com o objetivo de que Deus possa curar, que Deus possa salvar e que Deus possa libertar, e que você seja um instrumento para que isso aconteça em nome de Jesus. Desde o primeiro momento que a pastora Mônica abriu aqui este culto, e eu estava ali orando, eu senti muita graça de Deus, senti muita liberação de Deus. Eu vejo que é uma tarde diferenciada, eu vejo que é um tempo propício para que milagres extraordinários aconteçam sobre as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém, queridos? Glória a Deus. Lucas, capítulo de número 5 e o versículo de número 17. Vamos ler o texto da palavra de Deus, que diz assim: E aconteceu que, num daqueles dias, estava ensinando, e estavam ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia e da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava ali para os curar. E eis que uns homens transportavam numa cama um homem que estava paralítico, e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. E não achando por onde o pudessem levar por causa da multidão, subiram ao telhado, e por entre as telhas o baixaram com a cama até o meio diante de Jesus. E vendo ele a fé deles, disse-lhe: Homem, os teus pecados te são perdoados. E os escribas e os fariseus começaram a arrazoar, dizendo: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão só Deus? Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse-lhes: Que arrazoais em vossos corações? Qual é mais fácil dizer: Os teus pecados te são perdoados? Ou dizer: Levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se logo diante deles, e tomando a cama em que estava deitado, foi para a sua casa, glorificando a Deus. E todos ficaram maravilhados, e glorificaram a Deus, e ficaram cheios de temor, dizendo: Hoje vimos prodígios em nome de Jesus. Pai, aqui estamos, Senhor, diante da Tua palavra, a Tua santa e poderosa palavra. A Tua palavra, Senhor, que é poderosa para transformar as nossas vidas. A Tua palavra que cura, que liberta. A Tua palavra que corta. A Tua palavra, Senhor, que edifica. A Tua palavra que, ó Deus, traz consolo aos nossos corações. A Tua palavra que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Senhor, fala conosco nesta tarde. Deus, manifesta a Tua glória e o Teu poder. Nós precisamos ouvir a Tua voz, Senhor, em nome de Jesus. Tanto nós que estamos aqui presencialmente, como também, Senhor, esta pessoa que está acompanhando através da igreja virtual. Que todos nós sejamos tocados, possuídos por esta palavra, envolvidos pelo Teu poder e pela Tua graça. E se porventura, Senhor, alguém está acompanhando essa transmissão, se porventura alguém está participando deste culto e está com algum tipo de doença, de dor, de enfermidade, se porventura existe algum tipo de nódulo, algum caroço, algum câncer, algum tumor, nós já queremos começar repreendendo agora o espírito da doença, da enfermidade. Nós já queremos repreender agora toda opressão do maligno, toda investida de Satanás e seus demônios, porque a partir de agora, Senhor, nós declaramos: inaugurado está o tempo da visitação, e esta vida será tocada, visitada e transformada, Senhor. Tudo isso porque a Tua palavra está sendo anunciada neste local,
através deste culto, dessa transmissão, em nome do Senhor Jesus. Vamos todos dizer amém. E se você pode, dê uma poderosa salva de palmas a Jesus aí. Aleluia. Queridos, estamos aqui diante de um texto muito conhecido da palavra de Deus. Certamente em algum momento você já leu, você já foi ministrado, ou você já teve até a oportunidade de ministrar acerca deste texto muito conhecido. A Bíblia diz que Jesus vinha de uma expedição, e onde Jesus estava ensinando, onde Jesus estava operando milagres, onde Jesus estava manifestando os sinais, onde o Senhor Jesus estava operando sobrenaturalmente, de forma que uma grande multidão acompanhava Jesus. A Bíblia diz então que Jesus deixa aquele momento onde ele já estava esgotado fisicamente, e ele volta então para a região onde ele estava ali fazendo residência, na região de Cafarnaum. E a Bíblia diz que ele chega então nesta casa, e ali ele começa a ensinar dentro de uma casa. Esse negócio de célula, queridos, é antigo, viu? Esse negócio de célula não é de hoje não, viu? Esse negócio de célula já está estabelecido, aleluia, através da palavra de Deus, desde muito antes de você pensar em fazer parte de uma célula. Jesus estava aqui justamente numa célula, e ele começou a ensinar, e ele começou ali a pregar a palavra de Deus, e onde Jesus estava, uma multidão acompanhava Jesus. E naquele momento, eu creio que a intenção de Jesus era até fazer uma reunião para menos pessoas ali numa célula, né, ensinando mais face a face. Mas quem disse que a multidão deixou? Quando souberam que Jesus estava ensinando, logo começou a aglomeração, logo começou então a multidão se achegar, porque onde Jesus está, uma multidão sempre se achega, queridos. Interessante que alguns amigos, a Bíblia diz que existia então um paralítico ali na região de Cafarnaum que tinha 4 amigos. Sabendo que Jesus estava pregando ali naquela casa, a Bíblia diz que os amigos do paralítico então resolveram ir até a casa do paralítico, colocar o paralítico numa cama, trazer o paralítico até a presença de Jesus, com o intuito de que, estando o paralítico na frente de Jesus, ele recebesse a cura, ele fosse, curado da sua paralisia, ele pudesse levantar, receber a tua cura. E aqueles amigos então fizeram todo aquele esforço, levaram o paralítico até aquela casa, mas ao chegar na frente daquela casa, a Bíblia diz que havia uma grande multidão, de forma que os amigos do paralítico tiveram certa dificuldade de entrar na multidão, de romper a multidão e de colocar o paralítico na presença de Jesus. Você pode imaginar aquela cena? Alguém aqui já tentou andar às 5 horas da tarde ali na estação Praça da Sé do metrô? A multidão é tão intensa que às vezes, pastor Rogério, você não precisa nem dar um passo para entrar no vagão. Só de você ficar ali na fila da espera, quando a porta do vagão abre, a multidão é tão intensa que ela começa a te colocar para dentro. É muito difícil andar no meio da multidão sozinho. Agora você imagina 4 pessoas carregando uma cama, e em cima dessa cama um paralítico que estava buscando ali estar na presença de Jesus para ser curado. Mas a Bíblia diz que aqueles homens então, eles não desistiram ao ver a multidão, mas eles começaram a olhar um para a cara do outro. Eu fico imaginando, um olhando para a cara do outro: e agora, o que nós vamos fazer? Vamos voltar para trás? Será que não vai dar certo? Será que não vamos conseguir estar na presença de Jesus? Mas um no meio daqueles 4 tiveram uma ideia: vamos subir essa cama por cima do telhado, vamos destelhar e vamos descer o paralítico até a presença de Jesus. Que história tremenda, que história poderosa. A história de uma amizade. Quem tem amigos tem tudo, é verdade ou não é? A Bíblia diz: em todo tempo amo o amigo, e na adversidade nascerá o irmão. É muito importante nós aprendermos a valorizar as nossas amizades. Mas não é sobre isso que o Espírito Santo quer falar conosco nesta tarde. E eu anotei aqui 7 características desse texto, que certamente falarão conosco nesta tarde, que certamente vai provocar o nosso milagre, que certamente vai nos colocar no ambiente propício para que milagres extraordinários aconteçam em nome de Jesus. E como eu sei que você, como eu, também precisa de um milagre, eu quero pedir a sua total atenção agora, e vamos para o primeiro passo, para a primeira característica deste texto, em nome do Senhor Jesus. No primeiro versículo que lemos, versículo de número 17, diz assim: e aconteceu que
num daqueles dias estavam ali assentados fariseus, e estavam ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia e da Judéia e de Jerusalém, e o poder do Senhor estava ali para curar. Queridos, a primeira característica que eu aprendo neste texto é que o ambiente onde está sendo ensinado a palavra de Deus, o ambiente onde a palavra do Senhor está sendo anunciada, o ambiente onde a palavra do Senhor está sendo pregada, a genuína, a poderosa, aleluia, a majestosa palavra de Deus está sendo pregada, está sendo ensinada. É um ambiente onde o poder de Deus está disponível para curar. É por isso que muitas vezes nós temos acompanhado aqui, tanto nas nossas transmissões, como também nos cultos aqui de celebração de domingo, nas nossas redes de sexta-feira. Às vezes o apóstolo William está aqui ministrando a palavra de Deus, e mesmo sem liberar uma palavra de cura, as pessoas que estão na plateia, elas são curadas, elas são visitadas pelo poder de Deus, elas são tocadas pelo Espírito Santo, elas são cheias da glória de Deus, elas são visitadas pela virtude do Senhor. Por quê, queridos? Porque o ambiente onde a palavra de Deus está sendo ensinada, o ambiente onde a palavra de Deus está sendo ministrada, é um ambiente propício para que milagres extraordinários aconteçam. Eu fico inconformado como existem crentes, às vezes até antigos de igreja, crentes já velhos de casa, que fica atrás de profeta, que fica atrás disso, daquilo. Ei, queridos, se tem algo que tem poder para manifestar o sobrenatural sobre as nossas vidas, é a palavra de Deus. A Bíblia continua sendo o instrumento principal pelo qual o Espírito Santo continua atuando. E quando nós estamos num ambiente como esse, nesta sexta-feira às 15h49, onde a palavra do Senhor está sendo anunciada, onde a Bíblia está sendo pregada, o poder de Deus está disponível para curar, o poder de Deus está disponível para te visitar, o poder de Deus está disponível para tocar na tua casa, tocar na tua família, tocar na tua saúde. O poder de Deus está disponível, aleluia, para abrir porta onde não há porta, porque onde há o ensino da palavra, onde a palavra de Deus está sendo ministrada, o poder de Deus está sendo liberado sobre as vidas. Versículo de número 17, Jesus estava ensinando e o poder do Senhor estava ali para os curar. Eu me recordo quando o apóstolo Paulo estava ministrando, e uma das declarações do apóstolo Paulo acerca da palavra de Deus, ele disse: a palavra de Deus não consiste em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de poder. O ambiente da palavra de Deus é o ambiente onde o poder de Deus está sendo liberado. O ambiente onde a palavra de Deus está sendo anunciada é um ambiente onde os céus estão se movimentando. É por isso que a palavra diz lá em Isaías capítulo de número 55, que a palavra de Deus não volta vazia, mas cumpre o que lhe apraz e prospera para o propósito a qual foi enviada. E eu quero declarar, querido, que esta palavra está sendo enviada com o propósito de curar você. Esta palavra está sendo enviada com o propósito de tocar você. Esta palavra está sendo enviada com o propósito de mudar a história da tua vida nesta tarde. E assim como o profeta declarou, eu quero profetizar sobre a tua vida, que a palavra não voltará vazia, mas ela cumprirá o seu propósito, ela cumprirá o desígnio para o qual o Senhor a enviou. E você já está sendo visitado, você já está sendo tocado pelo poder de Deus, você já está sendo envolvido pela graça do Espírito Santo, porque o poder de Deus está disponível nesta tarde para curar. Se você crê, glorifique o nome do Senhor Jesus nesta tarde. Sim, se alegre, queridos, porque o poder de Deus está disponível para curar as nossas vidas nesta tarde, em nome do Senhor Jesus. A segunda característica que eu vejo neste texto, que nós acabamos de ler, está lá no versículo de número 18, diz assim: e eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico, e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo
diante de Jesus. Eu vejo aqui na vida desses 4 amigos do paralítico uma característica extremamente importante para que nós possamos acessar o sobrenatural. Eu vejo aqui na atitude desses 4 homens que levaram este paralítico uma característica extremamente importante que fez com que este milagre, acontecesse na vida do paralítico. Aqueles amigos amaram o paralítico. Queridos, você quer algo que movimenta o mundo espiritual, você quer algo que desperta a atenção de Deus, você quer fazer algo para chamar a atenção de Deus, aprenda a importância do amor. A Bíblia diz que sem amor nada teria valor. A Bíblia diz que se nós profetizarmos sem amor, será como o sino que retine. A Bíblia diz que se nós pregarmos sem amor, será como o sino que retine. A Bíblia diz que se nós profetizarmos, evangelizarmos, pastorearmos, qualquer coisa que nós fizermos sem amor, não haverá valor nenhum, porque o amor, aleluia, é a essência de Deus. A Bíblia diz que Deus é amor. A Bíblia diz que Deus é amor. E se nós somos homens e mulheres cheios do Espírito Santo, esta característica precisa estar evidente nas nossas vidas. Se nós somos homens e mulheres cheios da graça de Deus, cheios do Espírito Santo, a maior característica que precisa brotar nas nossas vidas é o amor. Eu estava falando um pouco sobre isso na célula de quarta-feira. E de quarta-feira eu faço supervisão nas células. Eu não tenho uma célula fixa. E eu estava nesta quarta-feira lá na Ilha do Bororé, do lado do encontro lá, pastora. Uma célula nova, lá na Ilha do Bororé. Aí eu falava para eles, sabe por que milagres estão acontecendo aqui? Porque o amor de Deus está derramado entre nós. Nós não fazemos a obra de Deus por interesse. Nós não devemos fazer a obra de Deus esperando algo em troca. Muito embora sabemos que o nosso Deus é galardoador, muito embora nós sabemos que o Senhor não fica devendo nada para ninguém, sempre Ele recompensa, mas essa não deve ser a motivação dos nossos corações ao fazer a obra de Deus. Nós devemos fazer o bem para as pessoas por amor, porque o nosso Deus é um Deus de amor. A Bíblia diz que o amor foi o sentimento, o amor foi o princípio pelo qual fez com que Deus visitasse as nossas vidas e salvasse a nossa história. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. É o amor de Deus que vai fazer com que você receba o teu milagre hoje. É o amor de Deus, querido, é o amor de Deus. Não é porque você é santinho, não é porque você é merecedor, não é porque você é a última bolacha do pacote, não é porque o pastor prega bem ou mal, não é porque o apóstolo prega bem ou mal, é porque o amor de Deus está derramado sobre as nossas vidas e a graça do Senhor nos alcança através desse amor, em nome de Jesus. 4 amigos que conheciam um paralítico poderiam ter deixado aquele paralítico no estado que ele se encontrava, mas movido por um amor extraordinário, a Bíblia diz que eles se reuniram, pegaram o paralítico e levaram o paralítico até a presença de Jesus. E aquilo desencadeou um grande milagre. Quantas pessoas, queridos, vizinhos, parentes, amigos, familiares, que estão paralíticos, que estão precisando que você manifeste o amor de Deus na vida deles. Pastor, mas eu ainda não sei pregar, mas você sabe convidar para vir para a igreja. Pastor, eu ainda não sei pregar, mas você sabe falar Jesus te ama. Pastor, mas eu ainda não sei pregar, mas você sabe, aleluia, contar um testemunho daquilo que Deus tem feito no nosso meio. Você sabe sim. E por que muitas vezes não faz? Porque estava faltando entender, aleluia, o poder que há neste princípio poderoso chamado amor. Quando nós estamos debaixo desse princípio, queridos, nós já não olhamos mais as situações como nós olhávamos antigamente.
Antigamente alguém olhava uma prostituta e falava: sai para lá. Antigamente alguém olhava um traficante e falava: o sangue de Jesus tem poder. Mas quando nós estamos debaixo do amor, aleluia, nós amamos a prostituta, nós amamos o traficante, nós amamos o perdido, nós amamos o alcoólatra, nós amamos os moradores de rua, nós amamos o pecador, abominamos o pecado, mas amamos o pecador. Por quê, queridos? Porque nisso o nome do Senhor é glorificado. Deixe o amor de Deus entrar no teu coração, deixe o amor de Deus entrar na tua vida, deixe o amor de Deus, aleluia, inundar o teu coração e transbordar de forma a alcançar outras vidas em nome de Jesus. A terceira característica que eu vejo neste texto, lá no versículo de número 19 de Lucas capítulo 5, diz assim: e não achando por onde o pudessem levar, por causa da multidão, subiram ao telhado, e por entre as telhas o baixaram com a cama, até ao meio, diante de Jesus. Preste atenção, queridos. Primeira característica: onde a palavra de Deus está sendo anunciada, o poder de Deus está se movimentando. Segundo, aqueles homens amigos do paralítico, eles agiram com amor. E o amor de Deus, ele opera o sobrenatural. Em terceiro lugar, nós vemos que a fé daqueles homens não foi uma fé passiva, mas foi uma fé ativa. Não foi uma fé que desanimou no meio da barreira, mas foi uma fé criativa, que quando eles encontraram a multidão, quando eles encontraram aquela barreira, quando eles encontraram aquele tipo de impedimento, para que eles não pudessem chegar o paralítico até a presença de Jesus, eles logo, aleluia, eles logo tiveram uma ideia criativa, eles logo, junto com eles ali, eles bolaram alguma coisa para colocar aquele paralítico na frente de Jesus. Quero te dizer uma coisa: não basta ter fé, mas a nossa fé tem que ser uma fé que rompe barreiras. Não basta ter fé, a nossa fé tem que ser uma fé carregada de atitudes. Porque se eu perguntar aqui, queridos, quem é que acredita que Deus ressuscita mortos? Eu creio que todos vão levantar as mãos. Mas quem que já orou por um defunto? A minoria vai levantar a mão. Então não basta crer, a nossa fé tem que ser carregada de atitude. Nós temos aprendido uma equação com a vida dos apóstolos, que é uma equação muito segura, que é uma equação muito simples e eficiente. Fé mais atitude é igual a resultado. Diga isso, diga: fé mais atitude gera resultado. A fé com a qual aqueles homens trataram o paralítico gerou sobre a vida daquele paralítico um poderoso milagre. Mas não é que eles não encontraram barreira, porque, queridos, a vida é assim. Não é porque você vem para a igreja que as coisas agora vão acontecer a mil maravilhas. Não é porque você está na presença de Deus que a tempestade não vai acontecer, que a tempestade não vai se levantar. Jesus disse: no mundo tereis aflições. As tempestades, elas acontecem, mas quando a nossa fé é uma fé ativa, quando a nossa fé é uma fé criativa, quando a nossa fé é uma fé que rompe barreiras, não há tipo de impedimento que permaneça de pé na nossa frente. A Bíblia diz: se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer ao monte: sai daqui, vai para lá, e assim acontecerá. A nossa fé tem que romper barreiras. A nossa fé tem que ser uma fé, aleluia, que vai para cima, queridos, em nome do Senhor Jesus. Mas muitas pessoas querem viver o milagre, muitas pessoas querem viver o sobrenatural, mas no primeiro desafio acabam sucumbindo. A palavra do Senhor diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Nós precisamos apresentar resistência. A nossa fé tem que ser uma fé resistente. A nossa fé não pode ser uma fé requenguela.
A nossa fé não pode ser uma fé borocochô. A nossa fé tem que ser uma fé, aleluia, resistente, que rompe barreiras. E quando você encontrar a multidão à tua frente, você vai olhar para um lado, se não der, você vai para o outro, se não der, você vai olhar para cima, e se necessário for, você vai destelhar o telhado, mas o teu milagre vai chegar, o teu milagre vai acontecer, a tua fé não ficará vencida, mas tudo será vencido pela fé. Aqueles amigos, eles tinham a convicção de que se o paralítico chegasse na presença de Jesus, certamente ele seria curado. Hebreus capítulo 11, versículo 1, a palavra do Senhor diz: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. A nossa fé ativa o sobrenatural. Eu não estou vendo Jesus aqui nesta tarde. O pastor Rogério não está vendo Jesus aqui nesta tarde. Mas pela fé, nós temos a convicção de que Ele está passeando no nosso meio. Eu não estou vendo ninguém curado aqui ainda nesta tarde. Mas pela fé eu já consigo ver pessoas através dessa transmissão sendo tocadas. Pela fé eu tenho certeza que Deus está movimentando os céus e tocando você. É pela fé que eu tenho certeza que a tua família está sendo restaurada. Pela fé eu tenho certeza que Deus está visitando o teu filho na biqueira. Pela fé eu não tenho dúvida no meu coração de que as portas estão se abrindo sobre a tua vida. Pela fé, é pela fé, querido, é pela fé, porque eu não estou vendo nenhuma porta se abrir aqui fisicamente, mas é pela fé, aleluia. A fé é a ferramenta pelo qual nós vamos trabalhando, é como uma escultura que vai sendo trabalhando para que aquilo que já foi liberado no mundo espiritual seja manifesto na terra. É a fé, é a fé. A Bíblia diz lá em Efésios 1:3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes. Ei, tudo o que você precisa já está liberado. Não é que Deus vai liberar, Deus já te deu, Deus já liberou. Agora qual é o segredo, pastor? O segredo é você ter uma fé que rompe barreiras, uma fé ativa, porque a fé é como um escultor, que pega aquele tronco de árvore, e ele começa a fazer movimentos ali, cortar uma parte, cortar outra parte, e ele vai fazendo movimentos, ele vai esculpindo a madeira, e de repente você vê que começa a formar ali um rosto, você vê que começa a formar uma escultura, você vê que começa a formar ali algo bonito, e o escultor, ele começa, parece que ele está louco. A princípio, quem não conhece o trabalho do escultor, parece que ele está viajando na maionese, parece que ele está sem nenhum tipo de direção, mas de repente, queridos, começa a surgir uma imagem, começa a surgir uma escultura, começa a surgir algo extraordinário. Assim é a nossa fé. Quem olha você vindo para a igreja de domingo a domingo, quem olha você entregando o teu dízimo, a tua oferta, o teu sacrifício, olha para você e fala: você está ficando louco. O tempo que nós estamos passando, fica na sua casa, guarda o teu dinheiro, retém o dinheiro no teu bolso. Alguém olha para você e fala: você está ficando louco. Mas assim como aquele escultor, trabalhando na madeira, os primeiros movimentos dele parecem loucura. Os primeiros movimentos daquele escultor parece que não vai sair nada na madeira. Os primeiros movimentos daquele escultor parece que logo nós vamos fazer uma fogueira com aquela madeira. Mas daqui a pouquinho, depois do 10º, do 20º, do 30º movimento daquele escultor, a gente já consegue perceber que uma forma vai se tornando naquela madeira. Assim é a nossa fé. Eu não sei em qual estágio você está. Talvez você esteja como aquele escultor nos primeiros movimentos. Parece que nada está acontecendo. Mas eu quero dizer, não desista. Porque a tua fé é o que vai movimentar os céus e vai trazer o sobrenatural a você.
Não desista da casa de Deus, não desista, aleluia, de ser um investidor na casa de Deus. Não desista de pregar a palavra, não desista de falar do amor de Deus. Não desista da tua casa, não desista da tua família, porque Deus vai honrar a tua fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque importa que aqueles que se aproximam de Deus saibam que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Posso te dizer, tem galardão para a sua fé, tem recompensa para a sua fé. Deus não vai deixar isso barato não, queridos, não vai deixar isso barato não. Deus vai honrar a tua fé. E aqueles 4 amigos manifestaram tamanha fé quando chegaram no meio da multidão, e ao invés de desistir, eles simplesmente romperam a multidão, subiram no telhado e colocaram o paralítico na presença de Jesus. Aleluia. Eu sei que Deus está edificando a nossa fé nessa tarde. Eu sei que Deus está aumentando a nossa fé nesta tarde, em nome de Jesus. Vamos dar a Ele uma poderosa salva de palmas, em nome de Jesus. Aleluia. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É por isso que eu sei que a sua fé está se agigantando nesta tarde, em nome de Jesus. Em quarto lugar, no versículo de número 20, diz assim: e vendo ele a fé deles, disse-lhe: homem, os teus pecados te são perdoados. Olha que coisa interessante, pastor Rogério. Quando o paralítico chegou na presença de Jesus, certamente ele já tinha um script no seu coração. Ele deve ter pensado assim: quando eu chegar na presença de Jesus, Jesus vai liberar uma palavra de cura, vai tocar em mim, e eu serei curado, e eu vou sair andando, e será uma bênção. Mas quando ele chegou à presença de Jesus, a Bíblia diz que Jesus olhou para ele, e ao invés de liberar uma palavra de cura, Jesus disse assim: homem, perdoados estão os teus pecados. Quando Jesus olhou para aquele paralítico, Jesus percebeu que muito mais perigoso do que a paralisia física era a paralisia espiritual. Jesus percebeu que muito mais nocivo à vida daquele paralítico do que a paralisia física era a paralisia espiritual, a paralisia que o pecado estava proporcionando à vida daquele homem. Queridos, nós precisamos parar para pensar nisso, porque a Bíblia diz que o pecado faz separação entre o homem e Deus. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da presença de Deus, Romanos 3:23. Se tem uma paralisia, se tem algo que te paralisa de vencer, se tem algo que paralisa você de receber aquilo que Deus tem para a sua vida, este algo se chama pecado. E quando Jesus se aproximou daquele paralítico, Jesus desejou curar aquele homem. Jesus desejou, aleluia, levantar aquele homem daquela cama. Jesus desejou levantar o paralítico daquela paralisia. Mas quando ele tentou se relacionar com o paralítico, quando Jesus tentou se aproximar, ele viu uma barreira chamada pecado. E antes de liberar a palavra de cura física sobre a vida daquele homem, Jesus então libera: homem, perdoados estão os seus pecados. E quantas pessoas estão dentro da igreja, da casa de Deus, vêm até a presença de Jesus, mas ainda não deixaram as suas velhas práticas, mas não deixaram o pecado. São pessoas que ainda têm prazer na mentira, são pessoas que ainda têm prazer no adultério, são pessoas que ainda têm prazer na fornicação, são pessoas que ainda têm prazer naquilo que desagrada a Deus. Ei, se tem algo que impede o plano de Deus de se cumprir na tua vida, este algo se chama pecado. E Jesus olhou para ele e percebeu que havia algo muito mais perigoso. Sabe por quê, queridos?
Nós somos seres eternos. Em algum lugar nós vamos passar a eternidade. Em algum lugar nós passaremos a eternidade. O inferno não foi feito para mim e para você. O inferno não foi criado com o propósito de aprisionar o homem, não. Mas se tem algo que pode levar você para o inferno, e vai levar você para o inferno se você não se arrepender, esse algo se chama pecado. É por isso que Jesus olhou para ele e falou: meu Deus, tem algo muito mais perigoso do que a paralisia física, é a paralisia espiritual. E Jesus hoje me trouxe aqui para dizer: ei, a oportunidade está aberta nessa tarde. Jesus diz a você: perdoados estão os seus pecados. Não tem nada mais triste do que alguém desconectado da presença de Deus. Não tem nada mais terrível do que alguém desconectado da presença de Deus. Eu não desejo isso para ninguém, mas teve uma época da minha vida que eu me afastei dos caminhos do Senhor. Eu nunca perdi o temor de Deus, mas nesta época eu passei por uma situação tão terrível. Eu não consegui entender e discernir o mundo espiritual e acabei me afastando da presença do Senhor. E eu me recordo, queridos, quantas vezes eu estava dentro de um boteco, todo mundo louco, e as pessoas começavam a cantar músicas, e eu percebia na letra da música que aquilo não agradava a Deus, e eu começava a cantar dentro do bar: alvo mais que a neve. Alguém olhava para mim e falava assim: ó, mas essa música é música de crente. Eu falava: mas eu sou crente. Você é crente? Sim, eu sou crente. Mas o que você está fazendo aqui? Eu falei: também não sei, mas eu sou crente. E as pessoas ficavam assim, né, perplexas. E se tem algo terrível, queridos, é você passar por esse conflito. Você saber que tem um Deus que te ama. Você saber que tem um Deus que quer mudar a história da sua vida. Você saber que tem um Deus que quer mudar a história da tua casa, da tua família. Você saber que tem um Deus que pode te curar no estralar de dedos. Ele pode mudar a história da tua vida, mas você estar separado dele, você estar desconectado dele. O pecado é o que separa o homem de Deus. Mas, queridos, aleluia, eu louvo a Deus, porque mesmo passando por aquela situação, teve um momento que eu rompi com o pecado, teve um momento que eu rompi com aquela situação e falei: eu sei que essa vida não é para mim, eu vou deixar tudo para trás. E a Bíblia diz: esquecendo as coisas que para trás ficam, prossigamos para o alvo. O alvo é Cristo, o alvo é Jesus, o alvo é nós nos relacionarmos com Deus. Ei, deixe o pecado hoje, porque hoje o Senhor te diz: perdoados estão os seus pecados. Perdoados estão os seus pecados. E a Bíblia diz no versículo seguinte: os escribas e os fariseus começaram a arrazoar, dizendo: quem é esse que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão só Deus? Todas as vezes que nós estivermos em direção ao propósito de Deus, se levantarão os bombeiros da fé. Sim, e nós precisamos estar muito atentos com isso. Às vezes é até dentro da igreja, às vezes até dentro da sua própria casa. Cadê o seu Deus? Mas você não fala que Jesus cura, você não fala que Jesus prospera porque você está desempregado, você não fala que Jesus faz isso, faz aquilo, você não fala que o seu Deus é poderoso, você não fala que o seu Jesus faz isso e faz aquilo outro. Por que você está passando por isso então? Por que você está sendo humilhado? São os bombeiros da fé. Homens e mulheres que emprestam a boca para o diabo. Homens e mulheres que emprestam a boca para Satanás, para ser um instrumento de peso sobre a tua vida. Homens e mulheres com o intuito de trazer um congelamento na sua fé. Homens e mulheres com o intuito de esfriar você. Homens e mulheres com o intuito de tirar você do plano de Deus. Ei, querido, abra os seus olhos.
Nós precisamos estar focados. Nós precisamos estar conectados, nós precisamos estar olhando só para o alvo. Os bombeiros da fé sempre existiram e sempre existirão, mas eles não encontrarão ocasião nas nossas vidas, porque o nosso alvo é Cristo. O nosso alvo é Jesus, o nosso alvo é o Senhor, o nosso alvo é a salvação, o nosso alvo é o centro da vontade de Deus, e ninguém poderá nos afastar nem para a esquerda, nem para a direita. Pode se levantar os bombeiros da fé, pode se levantar aqueles que vão tentar nos criticar, mas nada nos afastará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Eu me recordo quando, certa vez, Jesus estava pregando num determinado lugar, e Ele pediu aos seus discípulos que fossem indo à frente, atravessando o lago da Galileia, e os discípulos foram à frente naquela embarcação, e a Bíblia diz que depois Jesus veio caminhando por sobre as águas, e quando os discípulos olharam Jesus caminhando sobre as águas, eles disseram: quem é aquele que vem vindo? Será um fantasma? Será uma assombração? Quem é, será que vem aí andando por sobre as águas? Mas houve um no meio deles, Pedro, que disse: é o Senhor. Senhor, se és tu, deixa eu caminhar por sobre as águas. E a Bíblia diz que enquanto Pedro estava olhando para Jesus, ele caminhou. Enquanto Pedro estava olhando para Jesus, ele viveu o sobrenatural. Enquanto Pedro estava olhando para Jesus, aleluia, cada passo que ele dava, é como se o Senhor colocasse as suas mãos debaixo, para que ele pudesse caminhar por sobre as águas. Mas houve um momento que Pedro começou a dar ouvido para os bombeiros da fé. Pedro começou a olhar para a tempestade, olhou para um lado, olhou para o outro, e a Bíblia diz que ele começou a se afundar. E eu sei que existem pessoas que estão nos escutando nesta tarde, que assim como Pedro, olharam para pessoas, olharam para os comentários, olharam para os bombeiros da fé, e você está começando a afundar, mas eu vejo a mão de Jesus te tirando, aleluia, deste lamaçal, e te colocando em pé novamente. Ei, vigia, cuidado com os bombeiros da fé, siga olhando para Jesus, porque o sobrenatural nos espera. Aleluia. Os bombeiros da fé, os juízes, queridos, eu tenho uma birra de juiz dentro da igreja. Esse posto não existe dentro do reino de Deus. Aqui na terra, quem que foi levantado para ser juiz do seu irmão? Quer apontar o dedo, o irmão peca, quer apontar o dedo, né? A punição tem que ser mais rigorosa do que a própria punição daqueles ladrões da cruz. Não pode ver o irmão cometendo algum tipo de erro que quer apontar, quer colocar para baixo. Não pode ver alguém cometendo algum tipo de deslize que quer crucificar o irmão, quer crucificar a pessoa, quer ser juiz do irmão. Raça de víboras, fariseus, o Senhor está repreendendo esse mal no nosso meio em nome de Jesus, porque quando nós temos o amor de Cristo derramado em nós, queridos, a Bíblia diz que o amor cobre uma multidão de pecados. Cobre. É o amor que cobre uma multidão de pecados. Agora eu quero dar um recado para você, juiz, para você, fariseu. A Bíblia diz que com a mesma medida com que você medir, você será medido. Você quer medir com juízo? É com juízo que você será medido. Se você olhar com misericórdia, com compaixão, com amor, é nessa medida que Deus vai te medir também. Mas se você mede com juízo, se você mede com arrogância, se você mede com prepotência, se você mede com opressão, é dessa forma que você será medido também. Quem é você para apontar o dedo para alguém? Enxerga o cisco no olho do irmão, mas não consegue ver a trave que está no seu próprio olho. Deus nos guarde desse tipo de pessoas, e Deus converta esse tipo de pessoas no nosso meio, em nome do Senhor Jesus. Que não haja nenhum tipo de bombeiro da fé no nosso meio, para a glória do Senhor Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Em sexto lugar, versículo de número 24, a Bíblia diz assim: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar os pecados, disse ao paralítico:
a ti te digo, levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa. Se você ler a palavra de Deus, você vai ver que por diversas vezes Jesus usa esta mesma prática. Quando Jesus chegou lá no tanque de Betesda, e da mesma sorte havia ali um paralítico, a Bíblia diz que Jesus olhou para aquele homem e disse a mesma coisa: levanta, toma o teu leito e anda. Eu falei: Jesus, que manto é esse, né? Por que a pessoa sempre tem que tomar o leito e sair correndo? Seria mais fácil ela sair andando e deixar o leito ali. De repente, no tanque de Betesda, que havia ali tantos outros paralíticos, tantos outros necessitados, aquele paralítico não poderia ter deixado o leito para que outra pessoa pudesse usar enquanto não recebesse a sua cura. E eu fui perguntar ao Espírito Santo por que disso. E queridos, o Espírito Santo falou comigo que o propósito de Deus, ao visitar alguém, ao salvar alguém, ao curar alguém, é devolver o senhorio a esta pessoa. Como assim, pastor? A Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 1, versículo de número 28, que nós fomos criados, o homem, o ser humano, eu e você, homem e mulher, fomos criados com o DNA de domínio, governo e sujeição. O senhorio está sobre as nossas vidas. Quando Adão foi colocado ali no Éden, ele foi colocado para dominar sobre todas aquelas coisas. Mas o pecado do homem, o pecado de Adão, o pecado de Eva, trouxe para nós uma consequência terrível. E o homem perdeu então o seu DNA de domínio, de senhorio. E hoje nós vemos muitas pessoas sendo assenhoradas por doenças. Nós vemos muitas pessoas sendo dominadas pelo vício do cigarro. Nós vemos muitas pessoas sendo dominadas por enfermidade. Nós vemos muitas pessoas sendo dominadas pelo adultério, sendo dominadas pelo pecado. Por quê? Porque o pecado fez com que o homem perdesse a sua condição de domínio. Mas quando Jesus, ele olha para aquele homem e diz assim, ó, levanta e pega o teu leito. Jesus está falando assim, ó, você era escravo do leito, você precisava do leito, você não andava sem o leito, você não vivia sem o leito. Se você não tivesse a cama, você não estaria aqui. O leito era o seu senhor. O leito dominava você, mas a partir de agora que você recebeu a cura, o leito não vai mais dominar você. Quem vai dominar o leito é você. É Jesus devolvendo o senhorio, é Jesus devolvendo a condição de domínio ao homem que havia perdido isso devido ao pecado. E quando nós estamos num culto como esse, queridos, debaixo de uma unção poderosa, eu quero dizer que tudo aquilo que te aprisionava vai ter que cair por terra. Tudo aquilo que aprisionava você, tudo aquilo que estava se agigantando sobre você, tudo aquilo que estava se assenhorando de você, tudo aquilo que estava dominando você, vai ter que cair por terra. Por quê? Porque o senhorio de Cristo é devolvido nas suas mãos. Levanta, toma o teu leito e anda. Não basta receber a cura, não é suficiente você sair andando paralítico. Curar as suas pernas é o de menos. Eu quero devolver o senhorio. A partir de agora a doença não vai mais te dominar. A partir de agora o adultério não vai mais te dominar. A partir de agora nada vai mais te dominar. Por quê? Porque eu estou devolvendo a você o senhorio. Ah, queridos, a Bíblia diz que Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Jesus é Senhor dos senhores. Ele é Senhor dos senhores. Ele é Senhor dos salvos. Aleluia. Quando Ele salva alguém, Ele coloca sobre essa pessoa a condição de senhorio. É por isso que a Bíblia diz que Ele é Senhor dos senhores. Ele é meu Senhor, Ele é seu Senhor, Ele é Senhor dos salvos. E sobre a minha vida e a sua vida está o senhorio de Cristo. Você não nasceu para ser dominado, você nasceu para dominar. Você não nasceu para ser oprimido, você nasceu para dominar. Você não nasceu
nasceu para ser capacho do diabo, você nasceu para exercer o senhorio de Cristo. E a partir de agora, Jesus te devolve essa condição, a condição de senhorio, e tudo aquilo que estava dominando sobre você, a partir de agora, vai começar, aleluia, a se submeter à tua vida, e você vai exercer a autoridade que está sobre você. Quando Jesus disse para aquele paralítico: levanta e pega o teu leito, Jesus estava falando assim: eu estou te dando autoridade. Aquela cama tinha autoridade sobre você, aquele leito tinha autoridade sobre você, mas a partir de agora, você tem autoridade sobre o leito. E isso é maravilhoso, isso é tremendo. Quando nós entendermos, queridos, que o senhorio de Cristo está sobre as nossas vidas, quando nós entendermos a autoridade que está sobre nós, você vai ver que dentro de você é uma ferramenta poderosa. Quando você abre a tua boca, é como uma bomba atômica. Quando você abre a tua boca, o diabo não pode resistir. Quando você abre a tua boca, a doença não pode resistir. Quando você abre a tua boca, entendendo o senhorio que está sobre a tua vida, você vai ver que a tua família será transformada. Você vai ver que tudo ao seu redor será transformado. Por quê? Porque a autoridade está sobre você. Há um texto em Cantares, capítulo 4, se eu não me engano, versículo 11, onde a palavra do Senhor diz assim, ó: leite e mel estão debaixo da tua língua, amada minha. Deus havia prometido a Abraão uma terra boa, uma terra que mana leite e mel. Mas quando Abraão chegou, ele encontrou o quê? Fome na terra. Abraão falou: ué, mas Jesus não prometeu? Deus não me prometeu uma terra boa? Uma terra que mana leite e mel? Mas quando eu cheguei na terra tinha fome? Qual que era o segredo? O leite e o mel não estava na terra, o leite e o mel estava debaixo da língua de Abraão. Quer mudar tudo ao seu redor? Quer mudar a tua casa, a tua família? Quer mudar o teu trabalho, a tua vida econômica? Quer mudar a tua vida espiritual? Ei, aprenda que o leite e o mel está debaixo da tua língua. Aprenda a liberar o leite e o mel que está debaixo da tua língua. Em nome do Senhor Jesus, o senhorio de Cristo está sobre você, o domínio do Senhor está sobre você, a autoridade de Deus está sobre você. E quando você libera o leite e o mel, tudo ao seu redor é transformado em nome de Jesus. E por fim, em 7º lugar, a Bíblia diz: e todos, versículo 26, e todos ficaram maravilhados e glorificaram a Deus, e ficaram cheios de temor, dizendo: hoje vimos milagres. Tudo que Deus faz em nós, tudo que Deus faz é para produzir um testemunho tremendo, com o propósito de alcançar outras vidas. Você quer desfrutar das bênçãos do Senhor? Você quer desfrutar dos milagres do Senhor? Você precisa aprender por que o milagre virá sobre a tua vida. É para alcançar você, tocar você, com o propósito de que você seja um testemunho, um influenciador de vidas. Aleluia, um influenciador, um anunciador de boas novas, porque a Bíblia diz que o testemunho daquele homem, aleluia, quando todos viram aquele homem pulando, saltando do leito e andando, aquele paralítico que certamente era muito conhecido em Cafarnaum, a Bíblia diz que todos ficaram maravilhados, todos se renderam aos pés do Senhor Jesus, todos se renderam aos pés do nosso Salvador. É por isso que Jesus opera, é por isso que Jesus está visitando as nossas vidas. Sabe por quê? Porque Ele quer alcançar a tua família, quer alcançar os seus amigos, quer alcançar, aleluia, a tua região geográfica, onde você colocar a planta dos seus pés, você será um anunciador de boas novas. Onde você colocar a planta dos seus pés, as pessoas terão que olhar e contemplar que Deus é Deus e que fora dele não há outro. 1 Timóteo, o apóstolo Paulo disse assim: importa que todos se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Esse é o propósito de Deus manifestar a glória dele sobre a mim e sobre a sua vida. O propósito de que
outras pessoas sejam tocadas, o propósito de que outras vidas sejam alcançadas, o propósito de que através de você Deus possa manifestar a glória dele na sua casa, na tua família, nos teus vizinhos, nos seus familiares, e nisso o nome de Jesus seja glorificado. O poder de Deus está disponível nesta tarde, neste lugar. O poder de Deus está liberado sobre as nossas vidas neste lugar. Como eu falei desde o primeiro momento que a pastora Mônica abriu este culto, eu senti a graça do Senhor, a unção de Deus está aqui. E eu me recordo do texto a qual ela abriu, esse culto, Isaías capítulo 9, versículo 6, porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Eu quero te dizer que esse Deus poderoso está aqui nesta tarde, e o poder dele está disponível para curar, o poder dele está disponível para tocar você, o poder dele está disponível para visitar a tua família, a tua casa, o poder dele está disponível para libertar você. E se você acreditar, se você abrir o teu coração, a tua vida será transformada nesta tarde, a tua vida será mudada nesta tarde, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Se você crê, dê a ele uma poderosa salva de palmas, glorifique o nome de Jesus nesta tarde, igreja. Nós vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Enquanto nós estivermos adorando a Deus, você vai fechar os seus olhos, e pelos olhos da fé, você vai apresentar diante de Deus qual é a tua paralisia nesta tarde. O que está paralisando você nesta tarde? Senhor, eu quero te apresentar a paralisia da minha vida econômica. Senhor, eu quero apresentar a paralisia da minha família. Senhor, eu quero apresentar a paralisia da minha saúde. Senhor, eu quero apresentar a paralisia. E você vai apresentar a Deus aquilo que está paralisando você. Você vai fechar os seus olhos, esqueça todo o resto, e você vai apresentar a Deus aquilo que está oprimindo você, aquilo que está paralisando você, em nome do Senhor Jesus. E você vai ver que Deus vai tocar você em nome de Jesus. Se porventura você está sentindo algum tipo de dor, se você está com algum caroço, algum tumor, algum nódulo, se você está com alguma doença, você vai perceber que você será curado agora através deste louvor, em nome de Jesus. Por quê? Porque a tua fé está construindo o milagre, a tua fé está construindo, aleluia, a tua bênção, e você não terminará esse culto com esta paralisia. Deus vai visitar você em nome do Senhor Jesus. Vamos adorar a Deus para a glória do Senhor Jesus.